que, no meu ponto de vista, é a premissa fundamental para um bom trabalho de PCP. A oscilação na demanda ou erros de previsão da demanda é o que pode gerar reprogramação. O assunto de hoje é PCP e como ele pode abrir portas na sua carreira. Fala, Logres! Eu sou Viviane Pimenta. Eu sou o Daniel. E nós estamos aqui no primeiro episódio do podcast da Log School com o especialista Leonardo Palhares em PCP. Ele que está aí conosco lançando um curso na plataforma Log School de PCP. Léo, conta um pouquinho sobre você para quem está nos acompanhando. Olá, tudo bem? Primeiro, obrigado pelo convite. Meu nome é Leonardo Palhares. Trabalho numa empresa de consultoria chamada Mensurato atualmente, junto com o meu sócio. A gente atua nas áreas de finanças e na parte de gestão econômica, onde o processo de produção influencia muito na empresa como um todo, no resultado da empresa. Bacana, muito bom. Ô, Léo, nós estamos, até dando um recado para quem não está nos assistindo, nos escutando. Nós estamos lançando o curso de PCP, né? Fizemos um curso junto, né? Como é que foi fazer esse curso, esse primeiro curso com a gente, sobre esse tema? Quer falar um pouquinho, pessoal? Sim, interessante, porque é um assunto abrangente, né? Muito importante. Lá no curso a gente fala de forma mais aprofundada, com mais técnica, explicando sobre cada ferramenta. E aqui hoje nós vamos ter uma conversa, né, de uma forma mais despojada e colocar casos. Eu acredito que vai servir até para complementar, acho que vai ser interessante. Bacana. Vamos dar início aí ao nosso tema, né? Na importância desse tal de PCP, né? O pessoal da logística gosta muito dessas letrinhas, né? PCP, WMS, né? Tudo nessa essa sopa de letrinhas, né? Mas o que vem a ser esse tal de PCP, né? Né? Qual que seria esse objetivo, né? O que a empresa busca, né? Quando eu falo empresa, a gente já olhando justamente a empresa de transformação, né? Manufatura, né? Não falando questão de atacadista, varejista, mas parte de industrial mesmo. Por que a empresa vai querer, né? Implantar um setor de PCP dentro da organização dela como um todo? Bom, a sigla PCP quer dizer Planejamento e Controle da Produção, onde o planejamento remete a uma análise de tempo a médio e longo prazo, o controle muito voltado para avaliar se o planejamento foi ou não executado, da produção, né? Então, quando a gente fala essa palavra, entende manufatura, o processo produtivo em si, processo industrial. As empresas de comércio, do varejo, do atacado, pode, às vezes, não aplicar o termo na íntegra, PCP, mas, de certa forma, utiliza alguns conceitos relacionados a esse planejamento, que é, de fato, a utilização da melhor forma dos recursos. Então, planejar a necessidade de recurso, de equipamento, de mão de obra, de materiais para produção. Então, isso na indústria precisa de ser muito bem pensado para não ocorrer desperdício de capacidade produtiva e nem a interrupção da capacidade produtiva. As duas coisas poderão impactar no resultado das empresas, né? Especialmente as empresas industriais. Você falou, né, da gestão econômica, né? Como que o PCP ele influi no negócio, né, como um todo, da organização? A pessoa do PCP, o departamento como um todo, ele conversa com todos os demais departamentos da empresa. Influencia especialmente quando a gente fala na utilização dos recursos, até mesmo na utilização nas entregas dos demais departamentos.
O PCP se relaciona muito com o departamento comercial, da onde vem informações relacionadas com a demanda do mercado, que é a preocupação que a empresa tem em atender. Então, o comercial orienta através de informações de vendas ou de planejamento de vendas para que o PCP faça a recomendação das necessidades. E aí, a partir daí, o PCP tem conexão com o departamento de pessoal, o departamento financeiro, de compras, engenharia, de manutenção, porque ele vai orientar sobre a utilização dos recursos, né? Quando a gente fala da indústria, especialmente no parque industrial, no chão de fábrica. Possibilitar ou não a interrupção da produção para fazer testes de novos produtos. Ele é a coluna vertebral, né? A parte nervosa do sistema. É como se fosse ali um maestro que vai orquestrar todo esse equilíbrio da indústria como um todo, tanto régua financeira, a régua produtiva de entrega, o que precisa chegar, enfim, ele vai fazer essa orquestra aí da organização. Seria um pouquinho disso? Um pouco sim. O PCP, ele recebe informações, né? Quando nós falamos do PCP no sentido de planejamento, existe um pensamento a longo prazo voltado para as estratégias da empresa. Qual o mercado vamos atender, qual o volume estimado, e pensa até na necessidade ou não de comprar equipamentos novos, contratar mais pessoas, ampliar uma fábrica, conforme uma demanda que existe. Então, nessa analogia com uma orquestra, o PCP que vai dar o comando na hora necessária de puxar algum recurso, né? Seria a hora de algum instrumentista fazer a parte dele. Então, o PCP ele vai falar do ritmo, que horas que o material deve chegar, qual o tamanho do estoque, se há ou não excesso de capacidade produtiva ou falta, né? E isso vai influenciar lá no final no cumprimento de prazos de entrega, né? Na logística de movimentação para entregar material para o cliente final, que vai ficar satisfeito ou não, conforme a performance toda da empresa que o PCP orquestrou. Legal. Pegando um gancho na sua fala, né? Então, por exemplo, o PCP lá, né, o setor, né, a pessoa, né, ela é bem, né, igual você falou, vai orquestrar todo esse Maestro. processo, né? Então, por exemplo, eu tenho uma previsão de demanda, né? Essa previsão de demanda tá vindo lá do setor comercial, né, junto com o marketing ali, como se fosse, né, a bola de cristal, né? Eu tenho que saber quanto eu vou vender daqui 1 ano, 2 anos, né? Então, isso aí seria justamente o meu planejamento, né? Então, ele precisa dessa informação, não é isso? Ele precisa também enxergar, por exemplo, o que está no estoque dele. E aí, muitas vezes, ele tem que, né, sair, tirar um pouquinho da visão dele só de sistema, né? Ir lá mesmo na área, eu acho, acredito, para poder realmente ver, né, o que eu tenho de material lá, né? Ele precisa saber, igual você falou, né? Então, volta a falar dessa sopinha de letrinha, né? Saber um pouquinho de MRP, né? O que eu tenho de planejamento de material, o que eu preciso, né, nessa questão de entrega de fornecedor, por exemplo, né? E da questão de pessoas, de máquinas, né? Que também seria uma extensão desse MRP. Falando isso tudo assim, né? A vantagem, né? Para que eu vou implantar isso dentro da organização, né? Além dessa, ele fazer esse papel de integrar justamente, né, o comercial, né, com uma expedição, o que a empresa vai, né, vamos falar assim, ganhar no final, né, implementando uma área de PCP? Bom, o PCP, você falou a respeito da necessidade de fazer avaliação do PCP, caminhar pela fábrica. É uma atividade que precisa de ser feita, realizada com matemática, né?
uma área de conceitos lógicos, né? Precisa medir capacidade de produção. Você falou de sopa de letrinhas, eu vou até mencionar mais uma, lead time, MRP. A gente, de forma geral, a gente está sempre se relacionando com esses termos estrangeiros e acaba aportuguesando, né? Então, faz parte do vocabulário da pessoa que trabalha com logística, do logger, e a gente tenta traduzir. Quando nós falamos dessa sopa de letrinhas, por exemplo, MRP, que é a necessidade de materiais, um cálculo da necessidade de materiais, essa pessoa precisa de fazer, na frente de um computador, utilizando planilhas, utilizando outras ferramentas, alguns cálculos, mas muitas vezes pode acontecer daquela pessoa falar, não vou no chão de fábrica, vou ficar na minha sala, vou fazer aqui meu planejamento, mas uma hora ou outra ele acaba precisando de fazer uma caminhada na fábrica para visualizar Os erros e as soluções estão lá, né? Literalmente, né? até para ter ideias, né? Aqueles start que vão vir rapidamente a respeito de uma falha ou de uma melhoria de um processo que esteja andando bem. Mas ele vai visualizar e comparar as previsões com a realidade, né, o planejamento com a realidade, e validar. Muitas vezes, o PCP depara com surpresas, estima de ter uma quantidade de material em estoque, que algumas vezes até existe, mas pode estar oxidado. Então, o processo o outro departamento de qualidade que anda muito com o PCP poderá segregar aquele lote. O PCP precisa de recomendar mais para o fornecedor, né? Então, algumas surpresas podem acontecer, quebra de máquina, um funcionário pode faltar e comprometer o ritmo de produção. E a necessidade da implementação disso em uma empresa está 100% voltado com o resultado que ela terá de ordem econômica, né? O PCP, a função é otimizar a utilização de recursos. A empresa, para vender, para gerar ganhos, ela precisa de gastar dinheiro. Então, todo fator de produção gera gasto. Então, para comprar uma máquina, a empresa desembolsa, para contratar pessoas, para comprar matéria-prima. O PCP ele regula essa demanda e oferta interna. Ele sinaliza se há excesso, por exemplo, de material, estoque muito alto sobrando, e outras coisas, a capacidade de produção, por exemplo. A gente costuma dizer que existem equipamentos que é um canhão para matar uma formiga, né? Equipamento caríssimo que não é utilizado na totalidade. Da mesma forma, existe um equipamento que são os famosos gargalos de produção, que trabalha o tempo todo ali e não consegue atender. Então, o PCP ele coloca isso de uma forma calculada, de uma forma lógica para melhorar o resultado. Então, é uma função muito importante que vai influenciar no custo de operação. E, influenciando no custo, vai influenciar no resultado. Acho muito Bacana. bom. E né, esse setor, né, esse setor ou área, tudo, né, muito ligado à produção, né, você acabou de falar, né, muito ligado aí até a questão, tem uma máquina parada, vai influenciar, né, a questão de pessoas, questão de layout, né, a questão de balanceamento de mim, entre outras coisas. Mas o setor de PCPs, na sua opinião, ela vai estar ligada mais à área de logística, né? Eu posso colocar o PCP dentro da área de logística, ou vai estar ligado mais para a área de compras, ou setor de comercial? Como é que seria melhor, né, alocar esse PCP? Eu já vi o setor de PCP subordinado à área de logística e também à área de produção. E já vi até na mesma empresa essa mudança. O departamento de PCP estava vinculado à produção e depois mudou. PCP, ele vai...
ele vai influenciar muito na produção em si. Mas quando a gente fala de forma gerencial, até na questão de conflito de interesses, pode acontecer de o gerente industrial, estando coordenando o PCP, fazer algum arranjo que não seja adequado para a empresa como um todo, porque o PCP influencia no processo de compras, no processo de contratação, no processo de vendas, né, especialmente. É ele que coloca premissas relacionadas a prazo de entrega. Então, quando ele está subordinado diretamente, que acontece a produção pode colocar o interesse dela, local, em primeiro lugar. Então, geralmente, o processo de PCP está vinculado à logística para coordenar disponibilidade, tanto na entrada de recursos, na entrada de materiais, quanto na saída de produto acabado, né? Um equilíbrio. Então, ele influencia no tempo de aquisição, no tempo, até mesmo onde será a fonte de material. Podemos comprar numa lojinha da esquina, com preço mais caro, que esse fornecedor sempre terá esse material, né? Ou posso comprar isso na China com um preço muito mais barato, porém haverá uma demora maior de trânsito, né? E o Just in Time, o JIT, o PCP acaba influenciando nessas decisões aí, voltado para a logística. E na entrega também. É o PCP que, com as informações da execução, né, da finalização do produto, etapa por etapa, pode dar feedback para o pessoal de vendas dos prazos de entrega. Então, a logística vai coordenar até mesmo rotas de entrega para disponibilizar o produto numa loja, onde é que ele vai ser comercializado, ou entregar em casa, né? O delivery, que tem muito hoje nas vendas online. Então, ele vai influenciar muito nas atividades de logística, de movimentação, de estoque. Muitas vezes ele está relacionado a maioria das vezes, com o departamento de logística. E apimentando um pouco essa conversa, né? Quando a gente fala de logística, a gente sabe que existe uma rixa na prática ali com o comercial, né? O comercial principalmente vai chegando fim de mês, o vendedor ali às vezes chuta algum pedido, né? Ou a parte de distribuição vai lá, vai entregar. Eu mesmo venho de empresas de bebidas, né? Trabalhei muito tempo na Ambev, então a gente tinha muito essa situação, né? O vendedor lá na ponta precisando bater meta e tudo. Então, existe uma rixa natural ali, corporativa. E quando você fala no PCP, ele que se relaciona com várias áreas e tem essa ligação principal com logística, qual que é o setor que ele mais briga dentro da empresa? Viviane, eu vou aproveitar, inclusive, para comentar sobre o perfil do analista de PCP, do gerente de PCP. É uma pessoa que tem que ser equilibrada, né? E, ao mesmo tempo, com senso de urgência, porque é essa pessoa que né, equaliza as necessidades e o conflito. Um bom negociador? Um bom negociador, especialmente. Eu já ouvi muito falar de um... Acho que tem que ter um pouquinho de carta branca também para poder cobrar também. Sim, sim. O PCP, o analista de PCP, o analista de custos, costuma ser aquelas pessoas de qualidade, costuma ser aquelas pessoas chatas dentro da empresa, né? Que cobra o técnico de segurança, Sim. Mas são as pessoas que fazem o trabalho no sentido mesmo de equalizar a vontade de cada departamento, e, né, os interesses de cada departamento, e traduzir isso para o interesse da empresa como um todo. Então, vai acontecer muitas vezes, eu digo muitas vezes, são muitas mesmo, daquela ação, como é que se fala, repentina, no improviso, né? A palavra não é improviso, mas de substituir, por exemplo, uma linha de produção. Reprogramar. Reprogramar, né? E
a pessoa, às vezes o departamento, ela tem... O jargão que eu queria comentar é que, às vezes, de forma corporativa, o conflito é bom porque faz a empresa crescer. O que não pode acontecer é confronto, né? São Verdade. brigas. Uhum. Mas o departamento de vendas, ele não pode perder uma venda, por exemplo, se um cliente resolver triplicar o pedido, é ótimo para a empresa. Mas será que Tem o departamento de capacidade, produção consegue, tem capacidade de tem insumo entregar? ali, né? Exatamente. Existe uma cadeia produtiva que vai impactar lá no fornecedor, lá na fonte, né, primária. E então, muitas vezes, o vendedor quer entregar porque é a atividade dele, bater meta, ganhar bônus, mas o PCP tem que frear um pouquinho ou devolver, né, uma análise, falar, será que o cliente não poderia receber isso Parcial. parcelado, né? É. E então, nesse sentido, o PCP precisa de mostrar proatividade, entender. Ele tem que conhecer de Entendimento, tudo. né, do todo ali, né? Isso. Inclusive, a curtíssimo prazo, o PCP tem essa autoridade de medir a disponibilidade. O PCP não pode contradizer uma informação que está vindo do marketing, de vendas, relacionada à necessidade do mercado. Mas, de imediato, o PCP consegue virar a linha de produção para fazer um produto em detrimento do outro. Olha, teve uma urgência, eu consigo trocar aqui rapidamente entre hoje e amanhã para liberar um pedido mais cedo do que o previsto, porque o outro consegue esperar, ou tem o estoque suficiente do outro item, né? Aquela medição de reabastecimento e consumo constante. PCP também tem estou procurando uma palavra para evitar o termo conflito, né, no sentido de discussão, mas muita conexão com o pessoal de compras com relação a recebimento, as entradas de material. Muitas vezes, uma negociação de preço na aquisição pode interromper, de certa forma, a frequência de entregas que vai impactar na produção. Então, o PCP, comprador, deixa o cara me entregar mais um lote, depois negocia preço. Você sabe Então, que você é xingado que nem um juiz, né? Dentro tempo inteiro. do campo, né? E aquele cara que, quando tá tudo dando certo, fez a obrigação. Nada Quando tá errado, ele tá na linha de frente e tendo que dar a resposta rápida, né? Não, e equilibra, né? Mas é um cara bem analítico, né? Fala assim, e tem que entender muito de análise de dados, né? Por isso que, por exemplo, tem que sair um pouquinho, né, até da mesa dele lá, andar, né? Como a gente fala muito na indústria, né? Vai no Gemba, né? Tem que ir no local lá mesmo e realmente ver como é que está a produção, como é que está o estoque, entre outras coisas. Mas tem que ser um cara bem analítico, né? Então, a gente está falando do profissional do PCP mesmo, nessa análise de dados, né? Mas a gente tem um sistema também que ajude, né? Não, eu só trabalho com planilha Excel, né? Será que é o melhor? Será que vai conseguir realmente ter essa visão como um todo, né? Desde de chegar, né, a previsão para ele, né? De conseguir fazer a programação, né? E esse acompanhamento. Será que a planilha Excel seria o melhor, né? Então, eu acredito que o profissional ele tem que ter, né, esse domínio dessa análise de dados, mas também um sistema que possa ajudá-lo, né? O profissional de PCP, quando o Viviano perguntou antes, quais as áreas que existem mais atrito e tudo, eu já ouvi também, numa das empresas que a gente trabalha, uma das pessoas numa reunião comentou que o gerente de vendas, né, num tom de brincadeira, deveria estar dormindo junto com o gerente de PCP. Esses caras têm que andar sempre junto na fábrica, eles têm que estar sempre conversando. Porque ele vai sempre dar a sinalização do que está vindo e do que tem de disponibilidade para vender. É uma troca. É uma troca. O tempo inteiro. E pensando que nessa reprogramação da linha,
e eu acho que é uma característica importante, mais técnica, mas importante do PCP, porque gera impacto nas áreas, né? Então, eu que sou uma profissional de logística, a gente estava lá com o time preparando a segregação do que ia abastecer a linha, e aí tem uma reprogramação inesperada da linha, tanto o time de produção, ele também estava ali já preparando, né, todo o processo para entrar um novo produto e a logística segregando o material para abastecer o pulmão, e aí troca-se tudo, gera uma desmotivação, não é só a técnica, mas também a gestão das pessoas ali envolvidas, né? O humor das Das pessoas, né? pessoas ali envolvidas. Quando o Daniel falou da parte analítica, e eu comentei desse atrito, geralmente os atritos podem acontecer por causa de uma reprogramação. Que é o que dói, né? É o que incomoda, né? Fala de zona de conforto e tal, e tem até um termo, né, que ele é usado, tem a função específica, mas até fazendo analogia de efeito chicote. Um movimento pequeno numa ponta dá um impacto Ele vai gigante refletir. na outra. Mas a base de dados com que o profissional trabalha é fundamental. O Excel, eu acho que é um dos melhores amigos da pessoa que trabalha com logística, com finanças, com custos, mas tem que haver o sistema rodando corretamente, né? Até voltando a falar de sopa de letrinhas, o ERP, e com dados assertivos, dados corretos, porque o PCP não pode deparar com furo de estoque, por exemplo, apesar de acontecer. Um furo de estoque vai provocar uma reprogramação. Sim. Então, ter uma base de dados sólida, confiável, né? Quando a gente fala disso, que é mais tangível do estoque, mas também precisa de ter uma padronização, por exemplo, de lead time de entrega. Os fornecedores precisam de ter padrão de entrega, que ele não pode atender, às vezes, um lote, entregar com 2 dias e no lote seguinte entregar com 2 meses. Então, precisa existir, para fazer análises corretas, né, ou mais próximo do correto. A gente fala de previsão e tem que ter essa tolerância aí do erro, padrão de ritmo. E por isso que o cara do PCP, a pessoa, né, o homem, a mulher, trabalhando nessa área, tem que ter essa proatividade até de tentar antever alguma coisa que pode gerar problema, caminhar pela fábrica, tá ali. E a pessoa do PCP é quem transita no sentido, na empresa toda, no sentido de participar de reuniões com a alta cúpula e, ao mesmo tempo, tá lá do lado do operário, conversando, entendendo por que uma ferramenta quebrou, ou se ele não tá, você tá com o EPI rasgado e precisa de voltar de no almoxarifado pegar uma bota nova e vai precisar parar uma máquina de um produto que está muito urgente. Então, essa pessoa do PCP, ela tem que ter esse perfil de transitar nas áreas, inclusive nesse sentido, de conversar num tom estratégico com diretores, com proprietários, até com o pessoal lá do chão de fábrica mesmo. Um cargo de vitrine. Vitrine no sentido que ele aparece primeiro. Isso aí. Aí nós estamos com um curso que acabou de sair do forno, né? Você tá nos escutando aqui, nos assistindo, né? Aproveita, nós acabamos de sair um curso com o Léo, né? Falando de PCP. Onde é que ele vai entrar em mais detalhe, né? Dentro dessa área, dentro desse setor. Ô, Léo, a gente tá falando aqui, a gente falou de reprogramação, né? De planejamento, falando de produção, né? Vamos falar um pouquinho das etapas que envolvem o PCP, né? Então, é uma preocupação grande, né? Por exemplo, lá no planejamento, né? Tem alguns conceitos de PCP, algumas literaturas que dividem o PCP, por exemplo, em nível estratégico, nível tático, nível operacional, justamente o que você acabou de falar, né? Desse profissional e justamente andar nessa vertical, desde a direção até lá na operação em si, Sim. né? Então, essas etapas estariam dentro desses 3 pilares, assim, dentro né, mais estratégico, mais tático, mais operacional, né? Vamos falar um pouquinho disso? Sim, as etapas estão, né, voltadas, falando de forma
acadêmica, tem essa parte operacional, tática e estratégica. A gente pode traduzir isso, a mesma coisa de falar de curto prazo, médio prazo e longo prazo, né? No cotidiano, as etapas de atuação do PCP está muito vinculada aos números de demanda, de venda, que é a previsão da demanda. Esses números geralmente chegam pelo departamento de vendas, existe a sigla SOP, né? O pessoal de vendas e operação trazendo para dentro da empresa as informações que são os inputs, né? As entradas para o PCP. Quanto que eu vou vender, para quem estou vendendo, onde vai entregar, qual o tempo que eu tenho para entregar. Então, essa é a primeira etapa. A empresa busca, e aí não só para o PCP em si, para essa atividade, entender qual que é uma demanda existente, geral. A empresa procura entender qual que é o tamanho da fatia de mercado que ela atende no mercado geral. Então, existe um consumo global de carros, de veículos. Essa empresa atende tantos por cento desse mercado. Então, é interessante para a empresa entender se ela quer abocanhar mais um mercado existente ou se quer criar um produto novo. E aí, a longo prazo, o PCP vai ajudar a influenciar até mesmo nas decisões de ampliar um parque industrial. Uma empresa que existe num determinado local, um sítio industrial, precisa de abrir uma filial ou abrir um centro de distribuição. Então, a longo prazo, conforme o tamanho do mercado que a parte estratégica, né, a longo prazo pensa, o PCP vai influenciar. Mas para o cotidiano, igual eu vinha falando, o departamento de vendas traz muitas informações relacionadas com a demanda. Sazonalidade, num mês vou vender mais do que no outro, né, ou menos, né? Eu vou entregar num determinado local diferente. Com essas informações em mãos, o analista de PCP vai avaliar disponibilidades de recursos. E aí, nesse sentido, existe a ferramenta apropriada, né, que vem ao longo do tempo sendo evoluída, que é o MRP de materiais, o MRP 1 e o 2, para entender se o que a empresa tem de recursos é suficiente ou não para atender aquela primeira etapa que era a previsão de demanda. Então, nós temos matéria-prima suficiente. Na época que eu aprendi a fazer ela na mão. A munheca, né? Agora tem ferramenta, né? O Excel ajuda demais isso aí para uma análise rápida, né? Mas tem ferramenta muito sofisticada que já mostra isso na tela, com gráficos. O Excel, o Power BI complementando, né? Que são ferramentas customizadas, que não são aqueles softwares prontos, né? Mas são habilidades importantes para o profissional que trabalha com PCP. Com certeza. Conhecer de Excel, o mínimo que seja, mas eu falo e eu sou suspeito que o Excel, ele provoca a gente a sempre estar correndo atrás, querendo entender mais. Esse dia eu vi que tem um campeonato de Excel. E essas ferramentas ajudam a identificar as necessidades. E essa etapa, o PCP vai disparar comandos. Quando a gente falou agora há pouco sobre automação de sistemas, existem inclusive sistemas que, conforme bate num ponto de pedido, já dispara um pedido, uma solicitação fornecedor automaticamente. Então, o PCP já fica mais liberado daquela atividade. Não que ele não tenha que fazer alguma conferência, né? Mas uma parte ali braçal ele não precisa executar. Então, essa etapa de identificar necessidade de material, de mão de obra, de máquina, né? Quando a gente fala de máquina, tem lá uma definição de tempo de cada processo, né? De cada ciclo. Então, se não for suficiente, um dia tem 24 horas, né?
Então, se não for suficiente o atendimento em uma quantidade de dias para um determinado período, o PCP vai ter que informar, olha, ou a gente abre mão dessa venda ou investe em mais recursos, né, que está faltante ali. Então, o MRP, o MRP2. E lá no final, Até a questão aliás, até a questão você falou aí de material, né? Por isso que eu falei lá no início, será que o PCP tá ligado a, né? A gente falou, não, a mas é da logística. logística, mas pode estar ligado a compras, né? Por exemplo, você falou em material, e se o material for de fora, tá vindo lá da Europa, né? Sim, Então tem todo tempo, né, de estudo, tempo material para chegar aqui, será, não, o departamento comercial vendeu, ou está no processo ali de aquisição do novo cliente, né? Essa previsão que você falou aí, nós estamos falando esse pedaço, isso tudo que você falou tem a ver com o planejamento. Nós estamos falando do sim, primeiro P lá, né? sim, Mas se for, por exemplo, um fornecedor externo, né? Nós estamos essa a questão do mercado, né? Guerra acontecendo na Ucrânia, guerra lá na faixa de Gaza lá, tudo isso influencia. Talvez o insumo que você está precisando está vindo de lá, não vai chegar mais, então você tem que pensar no outro fornecedor ele precisa passar por um estudo, talvez que vai envolver ali a engenharia de qualidade do fornecedor. sim. Será que esse fornecedor atende? Ele tem padrão, ele tem, né? Ele consegue me entregar dentro do prazo, com qualidade? Então, talvez não consiga. Então, tudo isso vai influenciar, né? Então, esse planejamento, esse P inicial, e realmente não é tão simples, né? Não é. Quando a gente fala dessa etapa, o PCP, o PCP no sentido de departamento, né? Porque não, nem uma pessoa só fazendo todas essas análises, dependendo do tamanho da empresa, não consegue, porque influencia, por exemplo, no tamanho de estoque. Quando a entrada de insumos, de matéria-prima vem, por exemplo, de outro país, é muito comum vir da Ásia, por exemplo, o PCP, o departamento, precisa estudar, por exemplo, o estoque de segurança, o tamanho do estoque, porque pode acontecer uma guerra ou até mesmo uma coisa mais corriqueira. Por O exemplo, imprevisto do fornecedor. o caminhão estourou o pneu no caminho. Estava Uhum. chegando na porta, bateu num buraco ou se envolveu num acidente e sua mercadoria ficou bloqueada. Ficou travado. Uma mercadoria que vem de fora tem sempre o problema aduaneiro, né? Canal vermelho, canal verde. Então é uma coisa imprevisível. Até a falta de chuva lá que aconteceu foi ano passado, lá na Amazônia, lá, que aí afetou justamente a profundidade, por exemplo, do rio Do lá, e não estava rio, conseguindo passar algumas embarcação não embarcações, podia então você tem que passar. mudar todo o É. processo de envio do material, né? Então Ou, você usava navio, não pode usar mais, tem que ou se mudar. acontecer o contrário, se chover demais, cai uma ponte, né? Então sempre essas coisas vão acontecer e aquela etapa que foi pensada referente ao planejamento vai ter que ser readaptada. Isso nos leva a pensar que o just-in-time faz ser mais a atividade do PCP ser mais nervosa? Sim, com certeza. Uhum, O interesse da empresa é ter o maior resultado possível, uhum, né? A empresa existe para isso. O empresário, ele zela por isso. uhum. E aí, nesse sentido, as empresas correm atrás, buscam gastar dinheiro à toa. E quando se fala de estoque em excesso, sem necessidade, é dinheiro gasto à toa, parado, podia estar sendo aplicado em alguma outra coisa. E daí nasceu a filosofia do just-in-time, porque na prática vou dar uma opinião bastante pessoal, é quase uma utopia, porque o estoque ele precisa de estar disponibilizado em alguma etapa da cadeia, Sim. né? Seja lá na extração do material Sim, sim. primário, ou no fornecedor, ou em trânsito, ou Algumas horas, alguns dias, né? Mesmo que se a gente reduza ali como um todo, né? na cadeia inteira, um pouquinho de cada parte vai dar um impacto grande. Isso. Mas
essa necessidade de deixar estoque baixo, fazer mais com menos, é o que deixa o trabalho, como você falou, um pouco mais nervoso, né? Da logística também. Da Porque logística. também encher o estoque é mais desafio no controle, Sim, na gestão daquele estoque, ali, da manutenção da qualidade dele mesmo, dos indicadores de inventário, né? Então, as operações de logística interna, né, tem sempre esse desafio muito grande, né, do manter o indicador do inventário ali, né, acessível, né, com alto, né, enfim, sim, próximo do 100%, para que não tenha esses furos sistêmicos também. sim. A parte do estoque, né, é a parte Mais sensível? é bastante sensível, porque geram custos, os famosos custos invisíveis, né? Sim, Obsolescência, desperdício. A gente, né, nós seres humanos, tem uma sensação de que tem muito, pode usar muito, pode desperdiçar, e tem outros custos inerentes, a movimentação, dificulta aquela ferramenta do PEPS, primeiro que entra, primeiro que sim. sai, e por causa disso o PCP pode se deparar com a surpresinha lá, o produto está oxidado, porque tinha muito lá, ninguém lembrava que tinha aquilo e não cuidou. Então, essa etapa de medir a quantidade de recursos para repor, ela é uma parte crítica também do processo aí, mas a médio prazo, né? É legal essa parte do, né? Toda a gente falou de planejamento se a gente, a questão da utopia que você falou é interessante porque precisa, né? Geralmente as empresas trabalham muito, eu preciso enxergar, eu tenho que ter uma meta. Se a meta é zero estoques, eu vou atrás dele. Se a meta é zero retrabalho, né? Sim. Talvez nunca consiga isso, mas eu tenho que ter essa visão para O tentar sempre essa visão mínimo possível, essa né? melhoria sempre, né? Eu vou tentar, talvez eu nunca chegue, mas eu tenho que enxergar que aquilo ali, sempre tentar, uma melhoria constante, né? Que o pessoal trabalha. E dentro ainda do PCP, né? Dentro das etapas, né? A gente falou muito aí de planejamento, e as próximas etapas aí que envolvem o controle, envolve a programação. E aí, como é que funciona? Quando a gente fala de controle, no sentido de conferência, né, de medir aquilo que foi planejado se está sendo realizado. O que que a gente descolou relacionado ao que foi planejado. Então, é mais a curto prazo, existe o plano mestre, que a ordenação mesmo que um produto será introduzido na linha de produção, a ordem, esse produto entra antes desse, depois desse, na indústria alimentícia tem bastante por causa do perfil, né? São produtos perecíveis, carne especialmente, que conforme o corte ali, ele não pode ficar muito tempo. Existe na indústria alimentícia uma como eu vou dizer, um caminho especificado que não pode ter contramão, não pode cruzar produto por causa de questões sanitárias, por exemplo, de Contaminação contaminação. Uhum. Então, o produto ele iniciou o processo produtivo cru, né, in natura, depois vai ser defumado, depois vai ser recortado, ele tem que seguir uma sequência. A maioria das indústrias tem isso, mas na indústria alimentícia ela é mais rigorosa ainda. Então, qual produto entra primeiro? Eu vou fazer uma parte do processo, vou estocar o produto em elaboração para depois entrar com o outro, conforme gargalo. A gente fala muito esse termo, gargalo de produção, que né, a própria palavra vem daquele gargalo da garrafa mesmo. Todo o conteúdo de uma garrafa larga precisa passar por um afunilamento. Isso acontece na produção. Então, tem várias máquinas que produzem num ritmo acelerado e poucas máquinas que fazem uma etapa num ritmo mais lento. Então, ali vai ter um congestionamento da produção. Isso aí, a curto prazo, precisa ser pensado na ordenação que os produtos vão entrar em linha de produção. Então, o plano médio de produção identifica isso, começa a, a entrar na parte ali até mesmo da cultura da empresa, da tratativa do PCP,
com a parte operacional, de fazer checklist antes de começar a trabalhar, a questão da manutenção preventiva, se aquela máquina tá apta a trabalhar durante tantas horas sem quebrar, porque uma máquina sem manutenção pode acontecer de quebrar ou não, tá meio que julgando com a sorte, né? Se não tem essa visão ali esclarecida, se ela tá ok. Então, a curto prazo vai ser nesse sentido de colocar os produtos para efetivamente serem manufaturados. Dali para frente já tem a relação com a disponibilidade de estoque pronto. Eu vou puxar um pouquinho, Daniel, relacionado com o planejamento e das mudanças dessa readequação. Na hora da execução da operação, algumas coisas, por exemplo, repentina, pode acontecer, por exemplo, até troca da embalagem do insumo. Até isso pode influenciar no ritmo de produção, né? No sequenciamento. Se a embalagem entra junto, vai chegar na ponta da linha, aí vai apertar. E tem a questão do setup, de preparar... Setup de máquina, que muito bem falado, Viviane, que ele precisa ser considerado na programação de produção, né? Isso. Não é imediatamente parar um produto e iniciar outro. Pode acontecer de ter... na indústria alimentícia, né? Tem que fazer a limpeza das máquinas, exatamente. Né? Faz parte do processo produtivo. Inclusive, essa limpeza ela é um custo do processo. Tirar ali por exemplo, a hélice de corte, tem que limpar tudo. Na indústria automotiva, na operação de pintura, substituir resíduo de tinta, né? Trocar refil, conforme o processo, solda ou pastilha de corte, de usinagem. Indústria de bebida, usa solda cáustica para poder limpar. Para limpar. Tirar a forma da cerveja. Fez um tipo de cerveja, refrigerante, vai fazer outro, tem que trocar tudo. Então, esse tempo de setup também tem que ser pensado, né? Que é a preparação, setup é a preparação para a execução do próximo item, né? Da fabricação do próximo item. E aí, a gente vive aí no mundo tecnológico. Eu tenho duas perguntas aqui que eu vou juntar numa só. A evolução tecnológica, né? Que toda hora surge uma tecnologia nova, um software novo. Tem a questão da chegada da IA, né, no mercado. Então, o que você cita aí, né? Quais as principais ferramentas hoje utilizadas no mercado que ajudam o PCP e como que a inteligência artificial também vem ajudando esse setor? A inteligência artificial está no cotidiano, né? Vou tentar colocar um pouquinho do dia a dia nosso. Hoje em dia, todo mundo utiliza Google. Quando todo mundo que tem computador vai fazer alguma pesquisa, geralmente vai no Google. Google já traz a inteligência artificial por trás, um pouco mais moderno do que era há 2 anos atrás, né? Mas há uma evolução natural, mesmo antes da inteligência artificial, em outros quesitos. Você comentou agora há pouco de fazer essa conta toda com papel, né, caneta, fazer na munheca com calculadora. Isso em todas as áreas. Pessoal de engenharia também fazia isso com aquelas pranchetas. Hoje em dia existem vários softwares, né? O CAD, algumas outras coisas. Mas na nossa área, a gente saiu do papel para planilhas eletrônicas, né? O Excel como um grande aliado. Um grande aliado, e ele próprio, há alguns anos atrás, eu não sei exatamente quantos anos tem o Excel, mas são muitos. Mas ele próprio veio evoluindo, né? Com fórmulas diferentes, com macro, com alguns acessórios que depois passaram a ser incorporados. O próprio Excel, que é uma ferramenta desktop, ele vem evoluindo até chegar ao que a gente tem hoje, da inteligência artificial. E a influência que eu acho que pode agregar para facilitar no trabalho do PCP, eu acredito que é nessa análise de mercado, por exemplo, no sentido de ter mais assertividade. A questão de marketing, por exemplo, hoje a gente pode mapear num espaço geográfico
quais são as possibilidades do comercial atuar, né? Clientes em potencial pelo CNPJ, eu consigo mapear ali numa região pessoas ou empresas com perfil de serem clientes, isso pode facilitar a previsão da demanda, que, no meu ponto de vista, é a premissa fundamental para um bom trabalho de PCP. A oscilação na demanda ou erros de previsão da demanda é o que pode gerar reprogramação. Então, a inteligência artificial pode ajudar nesse sentido. Além de que o próprio equipamento funcionando, né? Auxiliar, como eu falei agora há pouco na questão de manutenção, existem equipamentos que sinalizam, igual no carro, né? O carro que a gente dirige sinaliza a necessidade de trocar óleo ou que o pneu furou, e você já para ali de uma maneira prévia para corrigir. Os equipamentos também têm essa condição. Então, a internet, a robótica, a inteligência artificial auxilia muito nesse sentido de padronização, de antecipação de um problema. Fantástico. E aí, nessa evolução toda, né? Eu falo que, inclusive, a gente teve recente agora no Vale do Silício, todo um evento sobre as principais inovações. E lá fica enfático que a tecnologia está indo, né? A IA vem dominando mesmo, mas que o grande desafio, né, para os próximos anos é o desenvolvimento das pessoas, né? E aí, seu curso, ele é para quem? É para desenvolver quem e como essas pessoas? Você está aí desenvolvendo em parceria com a Log School? O entendimento, eu acho que em qualquer função, né? Eu acredito que em qualquer função, a pessoa saber o que está fazendo, para que está fazendo, é primordial. Então, o curso de PCP traz essa consciência para quem atua na área, né? E essa pessoa tem que ter esse conhecimento acoplado com um perfil já, com vocação, né? Que eu acredito que a inteligência artificial, se vier a substituir, vai ser muito a longo prazo, que é essa parte aí de conciliar interesses. A gente agora há pouco falou da necessidade de readequação, de atritos entre áreas, porque o departamento de vendas não pode perder uma venda grande, vai correr sempre atrás de vender mais, mas existe uma limitação da produção. Então, esse equilíbrio aí, as pessoas têm que intermediar, têm que conversar, a questão de levar ideias, trazer ideias. A parte humana não escapa dessa necessidade dessa análise humana, não pode ficar de fora, né? Então, o curso traz esse entendimento técnico, traz a condição das pessoas que já atuam pensar e visualizar as coisas acontecendo e talvez até, olha, uma ferramenta que eu conhecia, mas não aplicava ou nem conhecia, poderia ser utilizada aqui e talvez até, por que não, até tentar automatizar uma ferramenta, né? Que ela começa ali aplicando, porque tudo é gradual, vai aplicar num papel, depois vai descobrir que existe um app, um aplicativo específico e vai melhorando aquilo ali. Então, acredito que ter o conhecimento é fundamental para fazer melhor e o curso promove isso, né? E eu acho interessante. Inclusive, são dicas, né, que a gente poderia falar a respeito. O empresário, a parte gerencial das empresas precisam de provocar isso, promover, validar essa interação entre os departamentos, né? Por causa da necessidade do PCP, dar autoridade ao PCP, dar autonomia, validar estudos relacionados ao planejamento. Então, o profissional que busca conhecimento tem condições de apresentar isso melhor. Perfeito. Vocês aí, né, você junto com o Daniel, que puxaram aí
a construção, né, desse conteúdo, você como grande especialista, como é que vocês estruturaram, né, os módulos aí desse curso aí? Como é que eles foram pensados aí? O que o pessoal vai encontrar, resumidamente, ali? O pessoal começa com a parte, né, igual a gente falou aqui de maneira mais informal, né, mas começa com a parte, né, do detalhamento do PCP, falando um pouquinho de material, né, é, onde que é aplicado, falando das etapas em si, mas ele dá uma visão bacana também de custos, né, o Léo pode falar muito mais propriedade do que eu, pela vivência dele e tudo, mas ele fala um pouquinho de custos envolvidos aí dentro do setor de produção, inclusive com exemplos lá, mostrando planilhas, né? Então é bem bacana, bem enriquecedor. Então a gente dividiu tudo isso aí em 8 horas, né? De modo que o aluno tenha a visão desde o que vem a ser, onde eu vou aplicar, até enxergando essa parte de pé, envolvendo aí essas perdas, né? Que ele poderia enxergar e talvez não está enxergando quando ele está trabalhando, né? O dia a dia corrido, né? Muitas vezes a correria não permite avançar ou fazer uma análise bem elaborada, mas o que é fundamental, né? Esse planejamento, ele é fundamental. E falando do curso, ele traz uma construção do assunto. A gente fala de planejamento, de ferramentas, de técnicas de previsão de demanda, que associa até um pouquinho só de estatística, mas é um campo, né, é um tema que permite aprofundamento em todas as áreas. Então, dá para aprofundar em estatística para tentar projetar relacionado com dados, né, regressão, projeção, correlação. Nós vamos falar, o curso fala, a gente falou no curso a respeito de necessidade de recursos, ferramentas do MRP, do MRP2. Então, de uma forma mais ampla, falamos um pouco de tudo de uma maneira, uma construção, né? Uma crescente ali. Isso. Para que o profissional saia seguro para ir aplicar, né, os desafios ali na Ou até entender aquela parte que ele gostaria ou que precisa aprofundar, se né? especializar. Fantástico. Um bate-papo, assim, que dá vontade da gente continuar aqui o dia inteiro, né? Tem bastante assunto, né? É verdade, muito bom. Para mim foi um prazer estar aqui, enfim, podendo explorar esse tema, né? Vou deixar o Daniel falar também o que foi essa experiência aí para ele aí. Para mim foi excelente, né, Léo? Foi um prazer, né, convidar o Léo, a gente já vinha conversando sobre isso. A importância do PCP também dentro das organizações, né? Então, quem está nos assistindo, está nos escutando, né? Se for um tomador de decisão, né? A importância dele, se ele tem essa área dentro da empresa dele, de capacitar essas pessoas também, né? Né? Quanto mais capacitado, mais resultado você vai ter dentro da sua organização, dentro da sua operação. E para mim foi uma experiência excelente, né? Esse nosso bate-papo. Sim. Quem está nos acompanhando vai ter muito mais, né, do Fala Loggers. Obrigado, Léo, né, pela sua disponibilidade de estar aqui conversando com a gente. Eu que agradeço. Como é que você gostaria, né? O que foi esse bate-papo para você e qual que é o recado aí para quem está nessa área de PCP que você gostaria de deixar aí, né, baseada em toda a sua bagagem aí? Eu quero agradecer de novo, uma experiência muito interessante. A gente conversa sobre isso no cotidiano o tempo todo, né? Mas colocar assim os pensamentos não é tão comum relacionado com a parte conceitual. Mas lá no início a gente falou sobre a aplicação do PCP para indústrias no quesito de produção, mas eu acho que intuitivamente toda empresa pratica o PCP, né? Todo empresário, dono de estabelecimento pequeno, vai pensar na necessidade que ele tem ou não de gente, um atendente ali no balcão, preciso de uma ou duas pessoas ou três, um só não está conseguindo atender o público, meu balcão está pequeno, preciso de um balcão maior, minha loja está pequena, estou com pouca mercadoria.
preciso passar para uma loja maior, preciso ir para o centro da cidade, talvez não com números, não de forma analítica, igual o PCP faz, mas intuitivamente todo empresário acaba fazendo isso. Você sabe que a Log School pratica PCP. Nós, como uma EdTech, né, nós temos lá uma grande planilha para prever nossa produção de conteúdo, aquela produção de prateleira pronta que vai ser entregue junto com a tecnologia e aquela produção mais customizada que o cliente me pede customizada, e a gente tem que equilibrar essa produção de acordo com os contratos, as datas de entrega, expectativa, quantidade de recursos, pessoas. Disponibilidade de estrutura, Duração alocação da aula. É uma grande orquestra, muda aqui, né? Olhamos para essa planilha praticamente todos os dias, temos a nossa reunião semanal, é um grande PCP, né, de conteúdo, e quanto isso ajuda, né, o quanto ajuda a gente, porque aí a gente junta tendência, o que o mercado está pedindo, o que precisa colocar, tempo de entrega, né, enfim, realmente ela está aplicada em todo tudo lugar. aí, todo Quando lugar. a gente pensa, planeja o assunto, quando chega a hora de fazer, a gente já está mais familiarizado um pouco, né? Verdade. Então, fala de PCP, a gente costuma pensar em indústria grande, enorme, porque existe esse departamento, mas está no cotidiano. Verdade. Então, assim, o curso promove esse assunto como uma ciência, né? De fato. E para mim foi um prazer de ter conversado. O PCP influencia muito numa atividade que a gente atua bastante, que é relacionado com a parte econômica. A gente falou disso o tempo inteiro aqui, de custos, a parte financeira. Eu preciso contratar mais gente, vai gastar dinheiro. Preciso comprar mais mercadoria, vou gastar mais dinheiro. Preciso comprar equipamento e tal. E medir esses recursos, a utilização desses recursos com o ganho que a empresa vai ter. Então, eu agradeço mais uma vez, fico à disposição para o futuro e é isso aí. Obrigada, agradecer, né, essa oportunidade desse bate-papo, né, o nosso primeiro podcast aí do Fala Logres, e uma honra, e vamos planejar mais aí, né, e lançar o quanto antes esse curso aí para o nosso portfólio. Obrigado, pessoal. Obrigado, um abraço. Pessoal, muito obrigada, né, por nos acompanhar, nos ajude a divulgar, né, o podcast Fala Logres, levar para quanto mais pessoas possíveis, nos siga nas redes sociais, estamos no YouTube, no Instagram, no Face e no LinkedIn e também no nosso site. Todo o movimento constante de inovação em questão de conteúdo, em logística e supply, estão nas nossas redes. Nos ajudem a levar para mais pessoas. Até o próximo episódio.